Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, bom dia você empresário, empreendedor, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de quarta-feira, dia de graça, dia de bênçãos, estamos aqui nos colocando na presença do nosso Deus para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios, rezando pela nossa vida financeira, nossa vida profissional. E invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Quero já acolher os nossos irmãos que estão chegando aqui através do Instagram da Resgate Story. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Abençoe o teu empreendimento, o teu trabalho. Abençoe a tua empresa, todo o ramo de atividade profissional que Deus colocou em tuas mãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Acolhendo nosso irmão missionário, combatente, empreendedor, Vicente Ferreira. Seja bem-vindo, seu Vicente. Deus abençoe o senhor, sua família, planos e projetos desse dia de hoje. E continuando a nossa série com o livro dos Números, nós vamos meditar sobre responsabilidade compartilhada. Ontem nós meditávamos sobre a estrutura organizacional, né? Cada pessoa precisa saber qual o seu papel, as pessoas elas precisam ser direcionadas dentro das suas responsabilidades. E a dica do dia para a gente colocar em prática era justamente definir funções e responsabilidades claras para a sua equipe. Quando tudo está organizado, tudo flui melhor. Ninguém fica esperando ninguém fica sobrecarregado e existe um conjunto trabalhando, cada um dentro das suas funções para construir um todo. Então, hoje nós vamos sobre a responsabilidade compartilhada. Números, capítulo 3, versículo 10. Arão e seus filhos exercerão o sacerdócio. Direção aí, ó, função. O estranho que se aproximar será morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, determinada pessoa foi investido o sacerdote. Se alguém diferente, não, eu quero exercer a função do sacerdote. Não, essa função, ela não é a sua responsabilidade. Então, vamos lá, vamos aplicar dentro do empreendedorismo, dando a continuidade do que nós começamos ontem. Cada área deve ter responsáveis claros. Veja só, atendimento, estoque, financeiro, gestão. Cada área da organização da tua empresa deve ter as pessoas responsáveis por aquele ambiente. Veja só, aqui na nossa realidade, né, da comunidade de vida, tem aqueles missionários que estão lá responsáveis pela cozinha, tem aqueles que estão responsáveis pelo avião. E aí, você que deseja rezar também, na sexta e no sábado, você acompanha pelo Facebook Rosilene Araújo. Voltamos aqui no Facebook também, específica, fortalece a organização e evita sobrecarga. Cada um está lá dentro do equilíbrio, diante daquilo que lhe foi confiado, que foi entregue para a sua responsabilidade e para a sua multiplicação profissional, né? Dentro da talentos, você vai trabalhar futuros líderes também, líderes de equipes, líderes de setores. E aí, a dica prática, delegue uma responsabilidade estratégica a alguém de confiança. Alguém que transmita a confiança, que faz bem o seu trabalho, alguém que tem responsabilidade,
Alguém que veste a camisa do negócio, isso vale ressaltar, é preciso vestir a camisa mesmo, abraçar aquela causa com todo o coração, e alguém que faz bem na presença e na ausência. Então, que nesse dia de hoje você possa colocar essa dica em prática, delegar uma responsabilidade estratégica a alguém de confiança. E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos aqui também com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Olhando os irmãos que estão chegando aqui no Facebook, missionários, combatentes, empresários, a nossa irmã Sônia Barreto, bem-vinda, Sônia. Valmira Garrido, bem-vinda, Valmira. Adilânia Alves. Seu José Inácio Ferreira, seja bem-vindo, seu Inácio. Diego Bantin, seja bem-vindo. Também o nosso irmão Jefferson dos Santos, seja bem-vindo. Adilânia Alves. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando aqui também no Instagram da Resgate Story, seja bem-vindo. Vamos rezar o primeiro mistério do texto do empreendedor. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pedindo pela vida dos seus clientes e seus fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Visita, Senhor Jesus, com a tua graça de bênção e proteção, cada filho teu, clientes e fornecedores desses empreendimentos, dessas empresas, desses comércios que te são apresentados neste momento. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Ei, combatente! Ei, empreendedor! Ei, empresário, comerciante, trabalhador, profissional! Você quer avançar? Precisa ter coragem, precisa lutar, precisa fazer todos os dias. É todos os dias ir à fonte e todos os dias transbordar. Todos os dias as contas chegam, né? Pode não ter a entrada todos os dias, né? Mas todos os dias as contas chegam. Então precisa, se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, se eu estou motivado, se eu não estou motivado, eu preciso fazer algo. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Você que está nos acompanhando aqui no Instagram da Resgate Story e deseja rezar o quinto mistério do texto do empreendedor, aqui ao vivo, quando a gente estiver finalizando o quarto, você chama aqui pelo Instagram para a gente tentar a sua participação, tá certo? Vamos rezar agora o quarto mistério. Quando tiver já na metade, você se organiza para fazer a chamada aqui para participar no quinto mistério. Quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Eu consagro a Ti nesse momento, Senhor Jesus, cada situação financeira que esses Teus filhos vivem no tempo presente, sejam elas agradáveis ou sejam elas desagradáveis. Consagro tudo a Ti, Senhor Jesus, pois aonde a Tua mão chega, Senhor, a misericórdia também chega junto. Recebe, Senhor Jesus, cada dificuldade financeira, seja na família, na vida pessoal, seja, Senhor Jesus, dentro desses empreendimentos, dentro da vida profissional. Derrama, Senhor Jesus, a graça da proteção e da providência. Você que está rezando, clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério é o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, por cada empreendimento, cada comércio, cada empresa que recebeu a tua visita já neste dia de hoje, Senhor. Te agradeço por estas bênçãos que o Senhor tem derramado em abundância. Te agradeço, Senhor Jesus, pelas providências que o Senhor tem derramado em abundância e que muitas vezes o nosso olhar, nossa limitação humana impede de percebermos a tua grandeza, a tua mão poderosa. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca agora, quero rezar por você, rezar pela sua empresa, pelo seu empreendimento, você que tem lojas, comércio, confeitaria, hamburgueria, açaiteira, independente qual é o teu ramo de atividade profissional. Apresenta agora diante do Senhor, apresenta o nome, apresenta diante de Deus os projetos que você traz em seu coração, teus planejamentos estratégicos, as tuas metas e coloca o nome da tua empresa. Quero rezar por ela, quero rezar por você, para que Deus te conceda a sabedoria de conduzir o teu negócio com uma boa gestão. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa missão, da nossa profissão, da nossa vocação. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa. Colocando aqui a FIRI Automecânica, juntamente com seus empreendedores. Vicente Ferreira, que pede pela Automecânica São Paulo e Sales Modas, colocando diante de Deus. FIRI Automecânica José Inácio. Sônia Barreto, que pede pelo seu empreendimento Inovar e Fashion e Chocoff. Quero apresentar a Resgate Store, que é a loja oficial da Nação Combatente. Rezar pela empresa Aurum BPO Financeiro. Recebe, Senhor Jesus, cada empreendimento que é consagrado a Ti nesse momento, cada espaço, Senhor Jesus, espaço físico, de estrutura, cada espaço de organização, de gestão. Visita, Senhor Jesus, e retira desses negócios, Senhor, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Quero rezar ainda Nilda, que diz, Nildinha, bom dia. Recebe, meu Senhor, visita meu trabalho, moro no Rio de Janeiro. Deus abençoe você,
Nildinha, Deus visite nesse momento esse ambiente de trabalho. Deus abençoe a sua vocação. Deus abençoe a tua missão profissional. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a tua luz, a tua força, a tua graça, o teu amor, a tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus direciona a nossa vida e conduz todo o nosso ser, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de quarta-feira. Quero agradecer a você que reza conosco e peço a força aí, ó. Deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar este momento da graça de Deus, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Qual o mal que você vê na sua frente hoje? Pega ele e coloca debaixo dos teus pés para se transformar em um trampolim e enxerga a bondade de Deus de trás daquele mal que existe no momento presente. Tenham todos um ótimo dia de conquistas, de vitórias. Você que trabalha com vendas, de muitas vendas. Você que é prestadora de serviço, de muito serviço prestado, conduzido pela mão de Deus, que é poderosa e que tudo pode realizar em nossas vidas. Dia de conquista, de trabalho, de vitórias e de muitos problemas resolvidos com a graça de Deus e a sabedoria do alto. Texto do empreendedor, encerramos aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, e amanhã estaremos de volta às 6h30 da manhã. Obrigada pela tua participação. Tchau, povo de Deus.